Eu estava ali meditando, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Estava ali meditando, irmãos. Infelizmente, as pessoas não querem colocar Deus na frente. As pessoas perderam a confiança em Deus, né? Infelizmente, as pessoas, ou melhor, estão perdendo a cada dia mais. Eu também não posso generalizar, porque senão eu estaria falando de mim mesmo. Nós estamos investindo, irmãos, não na terra, estamos investindo das coisas do céu. Você vê que a grande maioria, ou melhor, a grande maioria das pessoas estão mais preocupadas em investir aonde? Investir aqui na terra. E esse é o grande perigo. Muitas pessoas estão investindo aqui na terra, irmãos. E quando isso acontece, automaticamente, olha só como é que acontece. Automaticamente, você se afasta de Deus. Porque você começa a investir a tal ponto aqui na terra, nas coisas dessa terra. Não estou dizendo aqui que você, tem que parar de trabalhar, tem que parar de com seus projetos. Não é isso que eu estou falando. Mas é a prioridade, irmãos, compreenda isso. Você não pode esquecer jamais disso. Quando você começa a dar prioridade às coisas desse mundo, você já está totalmente afastado de Deus. Então, a nossa prioridade, irmãos, tem que ser em Deus. E quando nós orarmos ao Senhor, o Senhor, Ele vai nos ouvir. Não importa quem venha te trazer uma palavra negativa ou não. O Senhor, Ele vai te ouvir, porque você está dando o quê? Prioridade a Deus, as coisas do Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Israel, irmãos. O Deus de Israel é o Criador dos céus e da terra. Eu quero fazer uma pergunta aqui a você. E quem disse que de repente você não é descendente de Israel? E quem disse que de repente você não é descendente de Abraão? Claro que somos, irmãos. Claro que somos. O Senhor falou para Abraão, a tua descendência, você pode contar de estrela dos céus ou areia do mar? Você tem como contar? A sua descendência vai ser como a areia do mar e também como as estrelas dos céus. Então quem diz que nós não fazemos parte? E o diabo, irmãos, o nosso adversário, ele sabe disso. Ele sabe que essas coisas faz com que você vem se afastar de Deus. As coisas, que coisas são essas, pastor? É quando você se afasta do Deus vivo. É quando você começa a dar prioridade às coisas desse mundo e esquece de dar prioridade às coisas de Deus. A Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Que demais coisas são? Alimentação, vestimenta. A Bíblia relata, irmão, no contexto dessa mensagem, vai falar vestimenta, alimentação, as necessidades que você precisa para estar nesse mundo. Mas a prioridade, irmãos, ela tem que ser para Deus, acima de tudo. Né? Doenças, nós enfrentamos muitas das vezes doenças, né? Enfrentamos dificuldade. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus nos abandonou, mas não. Basta você clamar ao Senhor. E o povo de Deus tem esquecido disso. Às vezes, vamos supor, você convida, irmão, já aconteceu aqui na igreja, no Ministério Viver. Você convida um pastor para pregar e olha como é que acontece. Às vezes o pastor prega uma palavra de cura, né, ou de libertação, e os membros da própria igreja vai o quê? No homem. Olha como que isso acontece. Esquece que aquela igreja que está ali, é uma igreja que busca a Deus, o Deus da salvação. Não é o homem que tem o poder de cura. O único que tem o poder de curar, irmão, é Jesus. Nós podemos sim ser canal de bênção para que aquela pessoa venha a ser curada. Mas todo o poder, toda a honra e toda a glória é de Deus. E às vezes os próprios membros da igreja esquecem disso. Que ela mesma tem autoridade de pedir a cura a Deus. Mas para isso precisamos do quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Temos que ter palavra, Senhor, nós andamos na tua presença, Senhor, nós fazemos a tua vontade, Senhor, nós andamos no teu caminho, para que o Senhor venha ouvir. Não é você ali barganhando ou jogando, né, na face do Senhor aquilo que vocês... Não, você está fazendo aquilo por amor. E quando você faz as coisas para Deus com amor, e você fala, Senhor, não tem feito tantas coisas com a tua obra?
Eu não tenho procurado andar correto contigo. Eu não tenho feito dessa forma e de outra forma, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Aí a sua oração, ela é aceita por Deus. Amém? Vamos ver isso na Bíblia? Amém? Abre suas Bíblias, irmãos. Por favor. No segundo livro de Reis, no capítulo 20. Segundo livro de Reis, no capítulo 20. Amém? Ajuda aí, Cláudia, a Martinha. Por favor. Depois você vê o seu, primeiro você abre dela. Segundo livro de Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1, irmãos. Olha o que o Senhor vai falar conosco esta noite. Isso é muito importante nós entendermos. Que como a Bíblia são exemplos, irmãos, que nós podemos trazer para os dias atuais. Que as coisas só funcionam, irmãos, através disso. É através da fé. Então a Bíblia ela é um exemplo de que como aconteceu com aqueles homens do passado, não importando ele sendo o rei, ou ele sendo uma pessoa pobre, um trabalhador, não importa. O importante é a sua fidelidade para com Deus. Amém? Todos acharam? Naqueles dias, adoeceu Ezequias. Segundo o livro de Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Quem virou o rosto para a parede? Ezequias, o rei Ezequias. Dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei, olha isso, irmãos, andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, irmãos. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías, o profeta Isaías: tomai uma pasta de figos, olha isso, irmãos, como é necessário o remédio, olha. Tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor, ou seja, indo para a sinagoga, indo para a igreja. Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Nós fez uma pergunta, escolhe, adianta-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que tinha avançado ao relógio de sol de Acais. Olha que coisa tremenda, irmãos. Perceberam isso? Que é necessário estarmos firmes na presença do Senhor. Viu como é necessário andarmos na presença do Senhor? Porque quando fazemos a nossa oração: Senhor, eu ando no teu caminho.
Senhor, eu faço a tua vontade. Olha o que Ezequias orou, irmãos. Como isso é poderoso, essa oração, uma oração curta que ele fez. Ó Senhor, poxa Senhor, eu tenho feito tantas as coisas da forma que o Senhor tem me falado para fazer. Olha o que o Senhor respondeu a ele. Eu falo para o profeta, olha só, irmãos, o profeta que foi levar para ele, o profeta Isaías. Porque naquela época, irmãos, os profetas iam ao rei, e para chegar ao rei, só o profeta mesmo. Não era qualquer pessoa que chegava ao rei diretamente. E Isaías foi lá levar essa mensagem que Deus tinha falado para ele, para levar essa mensagem. Olha, fala para Ezequias que ele vai morrer. Essa doença aqui na dele, segundo historiadores, irmãos, diz que era uma úlcera, ou nós entendemos agora que pode ser um câncer também, né? Mas devia estar exposta essa doença, essa úlcera, esse caroço que estava nele, né? Devia estar exposta, porque você vê que mandaram o quê? Preparar uma pasta de figo e passar, né, sobre a enfermidade. Então, o mais importante, olha só o que Isaías ainda perguntou a ele. Ele falou assim, mas Isaías aqui perguntando a Isaías, como é que eu vou saber a hora que eu tenho que ir para a igreja, para a casa do Senhor? Aí Isaías perguntou a ele, olha, você escolhe. Você quer que adiante o relógio, né? Na sombra do relógio. Na sombra do relógio. Um tempo ou que volte aquele tempo? Ezequias falou, não, que volte, porque é mais difícil. É mais difícil voltar do que adiantar. Olha só o que Deus fez, irmãos. Se você for analisar hoje, pelo nosso pouco conhecimento, você vê que Deus fez o quê? Fez a terra voltar ao contrário. Você percebe o que Deus faz para trazer uma cura, uma libertação? Você percebe o que Deus faz, irmãos? Você já ouviu até essa frase, acredito eu, que Deus faz o mundo até parar, né? Para salvar os seus. E assim Deus faz, irmãos. Deus faz o mundo parar, Deus faz o mundo ele retroceder a hora do relógio. E Deus ele faz dessa forma, mas sim para aqueles que são fiéis a Ele. E tudo isso nós aprendemos, irmão, na palavra do Senhor. Agora vamos voltar aqui um pouquinho, por favor. Aí mesmo em 2 Reis, segundo livro de Reis. No capítulo 18. Vocês acharam? Versículo 1 diz assim, ó, e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Falando de Ezequias, falando do rei Ezequias, filho de Acais. Quantos anos? Eu já preguei isso aqui outro dia, irmãos. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha quantos anos? 25 anos, a idade de Mateus, né? 23 anos. Mais ou menos, né, na cidade. Garoto ainda, jovem, olha isso. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. Jerusalém, Judá. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Olha aqui no versículo 13, irmãos. Olha a oração. Lembra da oração que ele fez lá na frente? Isso aqui foi antes. Olha por que ele fez aquela oração. Versículo 3, ó. E fez o quê? O que era mal? O que era reto aos olhos do Senhor. Conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, ou seja, as imagens, as estátuas, né, estátuas. Quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés tinha levantado lá no deserto. Que Moisés fizera, né? Porque até aquele dia os filhos de Israel, olha isso, irmãos, lhe queimavam incenso e lhe chamara, quem já ouviu falar esse nome? Neustã. Deram um nome já a uma entidade ali, uma deusa, né? A serpente.
No Senhor Deus de Israel confiou de maneira, olha isso aqui é Ezequias, irmãos. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, reino de Judá, do norte, tá, irmão? Onde eu parei? Versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem rei do sul, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, irmãos. Olha isso. Se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. O rei da Síria queria que Israel, que Jerusalém servisse ele. Não aceitou. Não vou aceitar. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre, os atalaias, até a cidade fortificada. Agora, vamos dar outro pulinho aqui, irmãos, por favor. Vamos aqui mais na frente um pouquinho. Olha isso, irmãos. 3 livros, hein? Segundo livro de Crônicas, no verso 25. Segundo livro de Crônica, 32, 25. Pode pegar, Matheus, para ler aí. Tá acabando. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Olha como isso é importante, irmãos. Olha como é que Deus está falando conosco. Foram em 3 livros a história dele. Perceberam isso? 3 histórias. Como foi importante essa história do rei Ezequias. Versículo 25, 32, 25 diz assim, ó. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Capítulo 32, versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Olha isso, irmãos. Depois que ele tinha andado no caminho do Senhor. Olha o versículo 26. Ezequias, olha aqui, irmãos, que coisa linda. Segundo livro de Crônicas, 32. Estamos no 26 agora. Todos acharam? Versículo 26 diz assim: Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias, olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância. Ajuntou tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, de especiarias, de escudos, de tudo o que se podia desejar. Também de armazéns para com a colheita do trigo, do mosto, do azeite, de estrebarias com toda a casta de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda, muitas riquezas, né, irmãos? Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Aí depois no contexto disso aí vai falar dos embaixadores. Aí já era Nabucodonosor, já é outro reino, irmãos, que ia querer dominar a terra daquela época, o mundo daquela época. Não vamos tocar nesse assunto. Então você vê, o rei Ezequias começou com 25 anos. Teve momentos de fraqueza no caminhar dele, sim. Mas imediatamente, quando ele viu que ele errou, não foi da parte do Senhor, ele errou, e o que ele fez? Se prostrou, irmãos.
Estão prestando atenção, igreja? Ele se prostrou, reconhecendo que ele errou, reconhecendo que ele é falho, reconhecendo que ele é carne. E isso Deus admira em seus adoradores, disso Deus admira nos seus servos. Mas quando o seu servo, quando aquele que Deus chamou, que tem um chamado, sabe que ele é fraco, nós somos fracos, irmãos, nós somos carne. A Bíblia diz que a carne e o espírito estão militando, ou seja, estão brigando entre si a todo o momento, 24 horas por dia. E se não for o Senhor na nossa vida, e se nós não reconhecermos que não for o Senhor na nossa vida, irmãos, nós não vamos poder caminhar, nós não vamos poder prosperar. Olha como o mundo está caminhando, porque muitos não reconhecem a superioridade de Deus sobre a terra. Amém? Olha o que aconteceu com Ezequias. Ele prosperou, né? Com fazendas, não é isso? Não falamos aqui? Com ouro, com dinheiro. E o mais importante, perceberam que toda a cidade prosperou juntamente com o rei. Porque todos se humilharam, todos reconheceram que se não fosse o Senhor na vida deles, eles nada podiam fazer. O inimigo já estava nas portas para invadir a cidade. Os assírios já queriam invadir a cidade, tomar a cidade. E esse rei, irmãos, Ezequiel era muito inteligente com os projetos de obras que ele fazia. Tanto é que ele mandou cercar o rio, porque esse rio, com certeza, irmãos, eu estive pesquisando, esse rio ele vinha também por fora da cidade e também beneficiava a outros moradores. Mas por que Ezequiel fez isso então, pastor? Porque os inimigos estavam bebendo da mesma água. E ele foi feito isso por quê? Por estratégia. Estratégia o quê? De guerra, né? Para que senão, os caras cercaram a cidade, cercaram a casa da pessoa, e está sendo alimentada ainda com os frutos, com a água deles. Então ele pegou, cerrou os rios, os poços, e fez subterrâneo. Então tudo isso, irmãos, Ezequias prosperou. Então o que o Senhor está nos falando? Muitas das vezes, irmãos, nós reclamamos muito. Nós falamos demasiadamente demais contra a obra de Deus em nossas vidas. Nós reclamamos de tal forma que esquecemos que o poder não é nosso, o poder vem de Deus. Quando a Bíblia fala aqui, vou voltar aqui um pouquinho, irmãos. Quando a Bíblia fala aqui em segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 20, a doença de Ezequias, você vê qual foi a oração de Ezequias? O que ele fez? Ele fez o quê? Quando fala, ele botou o rosto sobre a parede, na parede. Isso tem um significado. Isso tem um significado muito importante, significado espiritual. O que significa isso? Preste atenção aqui, irmão, por favor. O significado disso é o quê? Que Ezequias deu as costas para todas as outras coisas. Agora a prioridade dele é o quê? Deus. Estão prestando atenção aqui, igreja? Preste atenção aqui, por favor, irmão, isso é muito sério. Quando as pessoas ficam ligadas nas coisas aí de fora, a palavra está sendo dada para a igreja. A palavra, irmão, está sendo dada para a igreja. Não se preocupe, por favor. Vocês estão preocupados com as coisas em volta. Não se preocupe, fica ligado na obra de Deus, irmão. Se for para uma pessoa, recebe a palavra de Deus. Recebe. Ezequias fez o quê? Rosto na parede e começou a orar. O significado, o simbolismo disso, espiritualmente, é dizendo o quê? Não vou me preocupar com mais nada. Agora é eu e o Senhor. É eu e Deus agora. E eu vou falar para ele tudo aquilo que está no meu coração. E ele abriu ali, derramou o coração. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele chorou. E antes do profeta sair no último portão, no portão de entrada da cidade, Deus falou, volta lá. Volta lá, Isaías. Vai lá falar para o meu servo que eu vou acrescentar ainda 15 anos. Mais 15 anos na vida dele. Porque eu ouvi o quê? As suas lágrimas. Ou seja, humilhação, se humilhou, se lançou,
Não ficou preocupado com as coisas, porque ele sabe muito bem. Isaías, nós temos que saber muito bem, irmão, melhor dizendo, que o dono da vida é o Senhor. Todas as coisas pertencem a Deus. Mas muitas das coisas não acontecem em nossas vidas por causa da nossa negligência. Não se lembra de Davi? Quando houve aquele pecado ali com Betseba, lembra disso? O que Davi fez? Começou a acusar o Senhor, não foi? Não. Ele se humilhou mais ainda e jejuou. Mas mesmo assim, aquela criança não saiu. Mas ele não se importou, porque sabe que Deus é o Todo-Poderoso, irmãos. E Deus fez toda uma nova vida para Davi por causa das lágrimas, da humilhação dele diante de Deus. E isso muitas das vezes falta para nós, se humilhar na presença do Senhor. Não ficar preocupado com as coisas desse mundo. Isso acontece, repetindo, demasiadamente com a humanidade. Ficam muito preocupados com as coisas nessa terra e não estão dando prioridade às coisas de Deus. Não estão dando prioridade às coisas do Senhor. Olha como o rei Ezequias, irmãos, prosperou a tal ponto que logo aí você vai lá no contexto de tudo isso aí. Depois da prosperidade dele vencer os assírios, aí quem que aparece lá? Os espias, né? Os caras lá que o Nabucodonosor mandou para aquela cidade. A respeito da saúde dele, que olha como que corre, né, aos quatro ventos. Olha isso, irmãos. Como corre os quatro ventos a prosperidade do crente. Como que todos ficam sabendo e de repente não saiu nem da tua boca. Porque as pessoas estão assim, ó, de olho na sua vida, de olho em você. Preocupado, doido para que você caia, torcendo para que você caia, torcendo para você não prosperar. Aí mandou o quê? Uns espias, né? Uns caras disfarçados de bonzinho. Isso no contexto aí do 2 Reis, capítulo 20. Mandou aqueles homens ali. Ficamos sabendo que, poxa, a cidade estava tão caída e agora vocês prosperaram. Como é que os frutos aqui cresceram? Como você está rico, rei? Aí o que o rei fez, deu mole. Levou esses homens dentro da casa do tesouro. Mostrou tudo para eles. Mostrou tudo. Tudo do bom e do melhor mostrou para os inimigos de Deus. Só que a Bíblia fala que Ezequias não passou por aquilo que a cidade ia passar no futuro. Porque o filho de Ezequias, Manassés, pecou contra Deus. Saiu da presença do Senhor. Fez tudo aquilo que era contrário ao pai. Aí, Nabucodonosor viu brecha de tudo quanto é lado. Ele entrou. E houve uma destruição. Escravizou o povo. O povo, mais uma vez, foi escravizado por desobediência, por falta de humildade, por falta de reconhecimento a Deus. Isso, irmãos, acontece na vida do crente. Muitas das vezes nós olhamos para os problemas, para as dificuldades e esquecemos de olhar para Deus. É ou não é assim? Sim ou não? Esquecemos de olhar para Deus. Aquela passagem que tem naquele grande lago, né? Naquele mar que Jesus estava o quê? Caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que era de madrugada. E de repente levantou-se uma tempestade, vento muito forte. E Jesus estava sobre as águas. Isso ali, irmãos, está mostrando que ele está acima de todos os problemas. Ele estava andando sobre as águas. E os discípulos esqueceram que eles serviam ao próprio Deus, o Emanuel, que estava ali, o Deus conosco. Esqueceram de Jesus. Senhor, e não olharam. Senhor, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá aí. Vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro caminhou, deve ter dado um passo, 2 passos em cima da água. Mas ele olhou para o lado e olhou as dificuldades que estavam à sua volta. O mar se levantando, o vento, aquela chuva, e ele começou a afundar. E exatamente o que acontece na vida do crente, irmãos. Estamos falando com os crentes. A Bíblia está falando com o crente. Hoje em dia, dificilmente as pessoas não ouviram falar do Senhor Jesus. Mas por causa das coisas do mundo, esquecem de Deus. Por causa das preocupações do mundo, esquecem
do dono de toda a terra, o Criador dos céus e de toda a terra, o Criador das coisas visíveis e invisíveis aos nossos olhos. Esquecem que um dia você foi chamado e foi derramado sobre a tua cabeça o óleo, que você foi consagrado a Deus. E agora, irmãos, compreenda isso, eu sempre bato nessa tecla, não quero deixar de bater. É necessário fazermos a vontade daquele que nós entregamos a vida. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Irmãos, Deus não está preocupado, compreenda isso. Olha só, a maior preocupação, eu falo isso com uma autoridade, sabe por quê? A maior preocupação de Deus para nós é a nossa salvação. Se você está mancando, está sentindo dor, você não está aí? Deus não tem te sustentado? A cura vai acontecer, não é da vontade sua, não é da vontade dele. Você agora tem que ver o quê? Olha o que Deus falou para Ezequias. Arruma a tua casa. Onde está o erro? Você tem que ver onde está o erro. Onde está errando? Onde está vacilando? Arruma a tua casa. Ou seja, se conserta comigo. Se conserta. Procura fazer agora a minha vontade. Vamos fazer um conserto. Vamos renovar essa aliança. Deus está falando isso para a igreja. Deus está falando isso para os crentes. Deus está falando isso para você que está nos assistindo. Deus está falando, irmãos. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, irmãos. E muitos têm zombado de Deus, né? Quantas pessoas têm zombado de Deus? Meu irmão, está demais. Quantas pessoas perderam a fé? Ah, é do meu jeito. E nada, isso aí não tem nada a ver, isso é coisa de crente. É do meu jeito. Vai, pode ir. Vai, continua do teu jeito. Você que um dia foi consagrado, um dia você foi derramado sangue, foi colocado a mão, abençoando a tua vida. Você fez um pacto, você fez uma aliança. A aliança não se quebra. Pacto não se quebra. Olha aí, a Bíblia fala o quê? Que Ezequias não fez o pacto com o rei da Síria. E o rei da Síria ficou o quê? Boladinho com ele. Mas ele não fez. Eu quero fazer pacto contigo nada, rapaz. Você adora outros deuses. O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Criador dos céus e da terra. Você adora aí a Baal. Eu sou adorador do Deus de Israel. E muitos agora têm se prostrado a outros deuses por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do poder. E têm dado as costas para Deus. Ezequias fez o quê? Deu as costas para o mundo e levou sua oração para Deus. Clamou a Deus, chorou aos pés do Senhor. Não se preocupou com o reinado, não se preocupou com nada daquilo. Ele era rei, mas ele agora é eu e Deus. Senhor, eu fiz, eu andei no teu caminho. E quando o crente não tem nem como orar dessa forma para com Deus. Quando o crente não tem nem palavras, não para cobrar, mas para falar com o Senhor, eu andei no teu caminho. Eu tenho feito a tua vontade. E por que está vindo isso sobre minha vida? Será que nós temos agora a capacidade de orar isso para Deus? Será que nós temos, irmãos? Ah, pastor, eu tenho, mas aí chega lá na frente e começa a falar da vida do irmão, desejar mal ao outro. Então tudo isso nós temos que observar, tudo isso é arrumação da nossa casa. Então nós temos que fazer dessa forma, para que quando nós orarmos ao Senhor, quando nós nos prostrarmos aos pés do Senhor, chorarmos, o Senhor ele vai ouvir o quê? As nossas lágrimas. Eu vi as lágrimas dele. Agora vai lá, Isaías, volta lá. Fala que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. E a Bíblia diz que ele reinou e governou durante 29 anos. Então, irmãos, fica essa palavra. Reconheça o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus, Criador dos céus e da terra. A gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como o quê? Como referência. Referência do Deus de toda a terra. Porque esses homens, Abraão, Isaac e Jacó, reconheceram o Deus Criador dos céus e da terra. E nós somos descendência dele, nós somos filhos de Abraão pela fé. Amém? E Deus, irmãos, quer fazer milagres, maravilhas, quer abençoar, quer prosperar a sua vida. Mas para isso acontecer, nós temos que nos consertar, nós temos que o quê? Nos alinhar
nós temos que agora o quê? Reconhecer que somos falhos. Nós temos que fazer agora o quê? Arrumar a nossa casa, para quando formos subir na casa do Senhor, para que formos, agora vamos o quê? Vamos na casa de Deus. Agora eu tenho coragem, eu tenho como olhar, eu tenho como estar presente naquele lugar santo, naquele lugar separado, que a igreja, irmãos, é um lugar separado, um lugar santo. Por que as pessoas iam de outros países, judeus de vários países, iam adorar em Jerusalém? Por quê? Por quê, irmãos? Porque sabiam que ali era a casa do Senhor. Depois que foram feitos, né? Igreja, agora tem igreja para tudo quanto é lado, né? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que reconhecer que se nós não buscarmos em Deus, o inimigo, ele vai invadir a nossa casa. O inimigo, ele vai destruir os nossos muros, as nossas fortalezas, vai beber da nossa água, do nosso riacho, vai querer invadir a nossa privacidade. Mas quando nós colocamos a nossa vida, andamos no caminho do Senhor, o inimigo não tem poder de tocar na tua vida. Aí quando nós oramos ao Senhor, o inimigo, ele bate em retirada. Só em você começar a orar, só em você começar a pensar em orar, o inimigo já bate em retirada. Sabe por quê? Porque a autoridade está em você, não está nele. Ele só pode te tocar se você der autoridade para ele. Amém? Engraçado. E até em filmes aí de vampiro, né, você vê, né? Ele só entra na casa, olha só como que muitos filmes, né, mostram isso. Só entra na casa da pessoa quando a pessoa convida ele para entrar. E esse convidar para entrar, irmãos, se relaciona a isso. Quando nós damos brecha, quando nós damos autoridade ao inimigo. O que Ezequias fez? Não, quero contato contigo, não quero aliança contigo, não. O rei da Síria, vai para lá, some daqui. Então, irmãos, é dessa forma que nós temos que agir. Andar. Estamos doentes, Senhor, onde eu estou errando, onde eu estou pecando, me ajuda, me dá força. Eu dependo de Ti, me ajuda, Senhor. Chora. Se lança aos pés do Senhor, irmãos. Se você for ver, como hoje é o culto de libertação, de cura, se você for ver em toda a trajetória de Jesus, como é que aconteceu o milagre? Como é que aconteceu, irmãos? Só teve, pelo que eu estou me lembrando, só teve uma vez aqui que não houve uma cura. Foi quando foi Zaqueu, né, que subiu numa figueira brava, não é isso? E Jesus fez o quê? Eu vou jantar, vou na sua casa. O que Zaqueu pediu a ele? O que Zaqueu pediu, irmãos? Nada. Só queria ver quem era Jesus. E os crentes hoje em dia não querem nem ver Jesus mais. Oh, que coisa linda. E Jesus percebeu isso. Jesus, o Senhor, irmãos, ele percebe isso. Porque sabia que daquele homem era um homem afastado do caminho do Senhor. Quem é Jesus? Eu quero esse Jesus para mim. Eu quero conhecer ele. Mas como ele era um cobrador de impostos, ele não tinha moral de chegar no meio do povo. Porque o povo tinha bronca dele. Mas Jesus desce daí, Zaqueu. Eu vou jantar hoje, vou na sua casa. E ali houve o quê? Conversões. Zaqueu tinha tudo financeiramente, mas não tinha o quê? A presença do Senhor. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. E muitos hoje em dia têm a presença de Deus e querem as coisas do mundo. Muitas pessoas têm a presença de Deus, irmãos, e querem as coisas do mundo. Zaqueu não tinha a presença de Deus, só tinha as coisas do mundo. E ele queria a Deus, queria Jesus. Faça isso, queira Jesus na sua vida. Assim como Ezequias, assim como tantos heróis da fé, buscaram em primeiro lugar a Deus, buscaram em primeiro lugar o reino dos céus, buscaram em primeiro lugar a vontade de Deus na sua vida, não a nossa vontade na vida de Deus. Irmãos, Ele é o dono da nossa vida, nós que somos o dono da vida dele. E hoje em dia as pessoas estão trocando, né? Estão invertendo os polos, né? Achando que Ele que manda em Deus. Eu quero fazer da minha forma, tem que ser assim, eu determino, não, tem que ser do meu jeito, eu estudei tanto. Não estudou nada, irmãos. Só estudo para o teu próprio benefício. E a tua vida? O que você tem feito a tua vida para com Deus? E a tua vida espiritual? Então, muitos irmãos, muitos têm se afastado do caminho do Senhor por negligenciar a vontade de Deus.
Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmão?